Erra quem pensa se tratar a Ilíada de Homero da narrativa linear da Guerra de Troia, desde as suas causas mais remotas até o seu desfecho final. Na verdade, Homero retrata em seu poema épico alguns dias passados no último ano da guerra, que já se estendia há quase uma década. O tema principal da Ilíada de Homero é a ira de Aquiles. Aquiles, o maior dos guerreiros entre os aqueus ou dânaos, era um filho de Deusa, da deusa Tétis, que se sobrepunha a todos os outros guerreiros e que estava ao lado de Agamenon na luta contra Troia. Porém, Aquiles, depois de haver um certo conflito a respeito da divisão dos despojos de guerra, pois os aqueus conquistaram uma cidade adjacente a Troia e o líder deles, Agamenon, ficara com a jovem Criseida como despojo e, por sua vez, Aquiles ficara com a jovem Briseida. Mas Criseida era filha de um sacerdote de Apolo e, ao se recusar a devolvê-la a seu pai, Apolo lançou uma praga, uma peste, uma maldição sobre os aqueus, o que forçou Agamenon a devolver Criseida a seu pai e, para não ficar no prejuízo, a tomar Briseida para si. Nesse momento, Aquiles, enfurecido pela atitude que ele considera arbitrária e injusta de Agamenon, decide se retirar da guerra de Troia e pede à sua mãe, que pede por sua vez a Zeus, para que Zeus abençoe os troianos em detrimento dos aqueus, de tal modo que eles possam padecer a sua falta. Aquiles se vê numa encruzilhada ao longo de toda a narrativa. Ele está fadado ou a morrer jovem, mas gloriosamente, de tal modo que seu nome seja lembrado por gerações, ou a morrer bem velho, mas de modo pacato e esquecido pela história. Aquiles, então, faz esta decisão e os troianos começam a ganhar dos aqueus todas as batalhas, ou pelo menos boa parte delas, de modo a prejudicá-los bastante na guerra. A narrativa, portanto, da Ilíada se concentra em todas essas batalhas após esta ira de Aquiles, da qual fala o canto primeiro, até chegar ao momento em que Agamenon tenta uma reconciliação com Aquiles. Essa reconciliação não é exitosa, porém Patroclo, o grande amigo de Aquiles, decide, vendo os aqueus padecerem tanto nas batalhas, vestir as armas do seu colega Aquiles, armas feitas por um deus e, portanto, poderosíssimas, e ir batalhar contra os troianos. Porém, chegando lá, ele se defronta com Heitor, filho de Príamo, rei de Troia, um dos maiores guerreiros troianos, e Heitor, a princípio, o confunde com Aquiles, mas, valente, o derrota, e quando vê que matou Patroclo e não Aquiles. Há uma grande disputa pelo corpo de Patroclo e no final, como era tradição, Heitor fica com a armadura, com os despojos de guerra de Patroclo e, por sua vez, os aqueus ou dânaos ficam com o seu corpo. Aquiles, que já estava enfurecido pela decisão de Agamenon sobre Briseida, muito mais enfurecido fica pela morte de Patroclo e, portanto, decide de uma vez por todas fazer as pazes com Agamenon e lutar ao lado dos dânaos. Quando o faz, sua mãe, para substituir as vestes guerreiras que foram pegas por Heitor, pede a Hefesto, um deus, que faça novas vestes, novas armaduras, novas lanças e escudo. E então Aquiles, com esse aparato,
vai finalmente na luta contra os troianos. E por fim, Aquiles não quer apenas a luta contra os troianos e a vitória sobre eles, mas sobretudo quer vencer Heitor. De tal modo que no final, Heitor se defronta com Aquiles, Aquiles mata Heitor e, como vingança, impede que seus restos mortais sejam recebidos por sua família e recebam, portanto, um funeral digno. Ele pega o corpo de Heitor, o arrasta, faz coisas abomináveis com ele, em sinal de vingança e desprezo pela morte de Patroclo. Porém, Príamo, o pai de Heitor, rei de Troia, decide, numa atitude desesperada, ir ao encontro de Aquiles no acampamento dos aqueus e pedir, em troca de um rico resgate, de ricas oferendas, de muito ouro, muitas peças valiosas, o corpo de Heitor de volta. Finalmente, então, o corpo de Heitor é devolvido e recebe um funeral digno. Acaba aí a Ilíada de Homero. Falando assim, parece ser um pouco boba a narrativa e, enfim, como eu contei toda ela para vocês, parece que não há motivos para lê-la. Mas isto é só um resumo muito pequeno de tudo o que a Ilíada retrata. Afinal, no meio de tudo isso, de todos esses confrontos, há a luta do homem contra o seu destino e, sobretudo, a influência pesada dos deuses, tanto do lado dos aqueus como do lado dos troianos, ora em favor, ora contra, e que determina o destino de cada um dos personagens. A influência dos deuses chega a nos fazer refletir o quanto de livre-arbítrio esses personagens tinham e o quanto eles são realmente responsáveis pelo seu futuro e pelos acontecimentos por que passaram. A Ilíada nos retrata, portanto, várias cenas de batalha e, como eu disse, em boa parte dela, Aquiles está ausente, pois está irado contra Agamenon. Então são destaque do lado dos Dânaos personagens como Nestor de Gerênia, Ájax, filho de Oileu, Ájax Telamônio, Ulisses, Antíloco, vários guerreiros sobre cujas façanhas muito nos é contado. E como toda narrativa antiga, ela tem um quê de bíblico, no sentido de que é sempre falado sobre a ascendência de cada um dos personagens, a terra de que vieram, seus grandes feitos, os seus filhos, a sua linhagem. Então, em várias cenas da batalha, boa parte do tempo é gasto com esse tipo de descrição. Mas não é uma descrição enfadonha, pois o poema épico ele tem todo um estilo e toda uma pomposidade e, assim, uma coisa grandiloquente que permite que esse tipo de descrição ganhe um tom todo especial. Então, a forma é muito adequada ao que é narrado, portanto, uma complementa a outra. Episódios importantíssimos dessa história não nos são narrados por Homero. E isso se deve ao fato de que este poema era um recolhimento da tradição oral grega e que, portanto, ele pressupunha o conhecimento de muitas coisas. Por exemplo, não nos é narrado aqui o motivo de a guerra de Troia ter começado. Assim, nos é falado que é o rapto de Helena por Paris, o troiano, e então Menelau, irmão de Agamenon, pede a este que entre em guerra contra Troia para vingar esse desfeito. E então Agamenon, que tinha grande influência sobre os Dânaos, reúne vários reinos, várias cidades-estados, na peleja contra Troia. Mas não nos é falado, por exemplo, sobre o episódio em que a deusa
discórdia, coloca um pomo de ouro num festim dos deuses e diz que este pomo é destinado à mais bela e, portanto, Hera, Atena e Afrodite entram em conflito, dizendo cada uma que era mais bela e que, portanto, merecia o pomo, até que chegam a Paris e pedem a Paris que decida. Quem é a mais bela? Paris decide que Afrodite é a mais bela e, em troca, Afrodite lhe dá a mulher mais bela do mundo, Helena, que, por sinal, era casada com Menelau, daí todo o conflito. Não nos é falado, por exemplo, sobre o cavalo de Troia, que por fim deu um encerramento à guerra e a vitória final dos dánaos sobre os troianos. Não nos é falado também sobre a morte de Aquiles, porque a narrativa se encerra com o funeral de Heitor. Fica então a dica pessoal da Ilíada de Homero. Este não é um livro tão difícil que não possa ser lido com proveito e não precisa talvez de que vocês tenham tanto amadurecimento literário para que possa aproveitá-lo. É um livro acessível. Esta tradução do Frederico Lourenço, que procura ser bastante literal e que, portanto, é feita em versos livres, é excelente e acho que uma ótima porta de entrada para esse mundo da poesia épica, porque as outras traduções existentes, como a do Carlos Alberto Nunes, do Haroldo de Campos e do Odorico Mendes, são riquíssimas, merecem ser lidas, eu mesmo pretendo lê-las em breve, mas são um pouco mais complicadas, pois tem uma métrica um pouco mais restrita, mais rígida, o que às vezes os obriga aos tradutores fazerem alguns jogos de linguagem, fazerem algumas escolhas lexicais que tornam o texto um pouco mais complicado. Esta edição da Penguin Companhia é ótima, tem várias notas, 2 introduções e um prefácio, se não me engano. Enfim, um aparato crítico que te permite ler o livro com muito mais proveito. Fica, portanto, a dica. Se vocês gostaram, deem um joinha, ajudem a compartilhar, se inscrevam no canal, me sigam no Scoob no Instagram, vou deixar os links aqui embaixo. E se não viram, também vejam o vídeo em que eu falo sobre a Eneida de Virgílio. Até mais!